Fala, meus queridos amigos, como estão vocês? Vocês estão bom, né? Vocês já repararam como que tá cheio de gente rara no mundo hoje em dia? Eu não tô falando de gente honesta não, né? É que hoje eu me perguntei o seguinte: será que tem algumas pessoas que são únicas, que tem alguma coisa diferente no corpo que só elas têm? Será? E rapaz, eu descobri tanta coisa, nossa senhora, né? Mas antes da gente começar, deixa eu só te avisar que na semana do dia 24, em homenagem ao nosso querido Halloween, vai ter a Semana do Mistério aqui no canal NetShow. Vai ser uma semana de conteúdos muito misteriosos, vai ser tudo temático e doces ou travessuras, não vai ter doce, né? Mas enfim, mas nós vamos ter vídeos muito legais. Eu tô te convidando, ó, põe na sua agendinha aí, na semana do dia 24 tem a Semana do Mistério no NetShow. Mas agora chama a família aí que vocês vão conhecer as pessoas mais raras do planeta Terra no NetShow. Quando limpou a ferida, ela se inclinou para o local e não para longe dele. É difícil fingir dor quando você nunca sentiu. Exige muita imaginação, senhorita Morgenthau. Vamos começar de uma maneira estranha, né? Você sabia que tem gente que simplesmente não sente dor? Tem até nome pra isso, chama analgesia congênita. Imagina você dá aquela topada com o mindinho no móvel e continua andando, né? Como se nada tivesse acontecido. É praticamente um X-Men, né? Um mutante. Chama o Professor Xavier. Incredible! E é literalmente isso. A pessoa nem percebe quando machuca. Pra ela, tipo assim, vida que segue. Eu apareço com uns rostos de vez em quando, mas o povo diz que isso é amargura, né? O povo no interior é que esse menino tá muito amargo. Tô amargo hoje. As mães falam isso, né? Tô achando que é gordura mesmo, não amargura. Porque bate aí, o negócio ali cede. Mas aqui, essa é uma condição tão rara que o estimado é que só existem cerca de 40, 50 pessoas no mundo todo com ela. E tem gente brasileira nesse meio aí. Ela se chama Marisa de Toledo. E ela é paulista de Angatuba. Me senti o Raul Gil agora lá. Um abraço pra Angatuba! Ela foi diagnosticada com essa condição. E só pra você ter uma ideia de como que é a coisa, ela pegou no sono quando tava dando a luz ao seu filho. Santo Deus, né? Isso aí é de outro mundo mesmo. Você já imaginou alguém ficar tão cansado durante o parto que simplesmente dorme? Imagina a cara dela fazendo o parto também, né? Sua filha tá nascendo já. Você tá dormindo aí. Tá dormindo. Tava dormindo. Tava dormindo. Parece coisa de filme, mas tem realmente gente que é assim. Só que aí que tá. Quando você vê uma coisa dessas, você acha que é realmente um superpoder, né? Até porque num sentir dor, isso é uma coisa muito boa, né? Mas isso é muito ruim. Isso porque a dor é justamente o nosso corpo avisando que tem alguma coisa de errado. Em entrevista à BBC, a Maria de Toledo disse que uma vez, quando ela tinha lá seus 7 anos, ela quebrou o tornozelo, mas não viu e continuou forçando e andando com ele normalmente. E ela foi só no médico quando ele tava todo inchado, porque dor mesmo assim ela não sentia. Se você quebrar alguma coisa... Não sinto. Quebrei já o tornozelo do meu pé. Eu morava lá em Sorocaba, daí eu cheguei na casa da minha prima e falei assim: esse sapato tá inchado, seu pé. E eu, pra mim, tava andando normal. Por ela não sentir dor, ela acabava não procurando tratamento e deixava as feridas do jeito que estavam, com risco de infeccionar e ficar pior ainda. E é justamente esse aí o problema. O irmão dela também tem essa mesma coisa, né? E ele teve que amputar uma perna, justamente por não ter notado que machucou ela e infeccionou. Ou seja, a analgesia congênita é aquela doença que de início até parece uma coisa boa, né? Mas quando você vai olhar direitinho mesmo, é pior que cancelar plano de celular. E recebemos uma notícia que estamos chovendo granizo agora, nesse momento, que a nossa repórter Bárbara agora vai fazer a cobertura do evento. Por favor, Bárbara. Eita, pleura! Jesus amado! Depois do plantão do NetShow, nossa futriqueira profissional Bárbara volta com as notícias. E tendo que ser um burrinho que faz...
Foi em agosto, no sábado, dia 14. Usava um vestido azul de bolinhas e estava com os olhos inchados, como se tivesse chorado. Todo mundo conhece aquela pessoa com boa memória, né? Gente do céu, a Bárbara, nossa, é até irritante. Eu lembro de tudo dessa menina. Renatinho, você lembra aquele dia que a gente saiu, que eu tava com aquela blusa, aquela não sei o quê? Ou você tava com aquela calça, com aquele detalhe assim, que caiu a mancha de não sei o quê? Eu fico até morrendo de medo, assim. Nossa, ó, nenhum ser humano lembra, só a Bárbara. Só que tem alguns casos que a coisa vai um pouco além disso, e é chamado de hipertimesia. A hipertimesia é meio que uma super memória, onde você consegue lembrar de tudo da sua vida. Ainda não descartamos a Bárbara aqui nesse negócio, né? Mas tudo bem. Sabe aquela conversa que você teve aos 10 anos de idade com seu pai, que te prometeu um videogame se você se comportasse? Com certeza. Mas deve ter mais do que isso, né? Essa condição é super rara, sendo que só 20 pessoas no mundo todo têm ela. E ela foi achada pela primeira vez na estadunidense Jill Pearce, né? Lá em 1978, quando ela só tinha 12 aninhos. A hipertimesia vai além da memória da Bárbara, né? Tem gente que lembra o que aconteceu com 1 ano de idade, entendeu o nível? Agora eu entendi! Eu fico imaginando assim, nossa, eu odiava aquela Maria Clara, aquela que tirou minha chupetinha quando eu tinha 1 ano de idade e colou chicletes no meu cabelo, porque todo mundo já teve chiclete no cabelo alguma vez na vida, né? Pois é. Mas tá, qual que é a pegadinha dessa vez, né? Porque pra muita gente isso seria um super poder pra poder jogar na cara de todo mundo na vida, né? É porque é o seguinte, você começa a lembrar de tanto trem que acaba te atrapalhando na vida real. É como se você estivesse tão ocupado lembrando detalhe por detalhe daquele vacilo de 10 anos atrás que não consegue nem se concentrar mais no seu trabalho. E eu sei que você vai falar assim, nossa, mas então eu tenho esse trem de hipermetia de Timão e Pumba aí, né? Mas é diferente. Pra quem tem hipermetisia, a coisa é num nível assim bem mais sério. Os estudos já confirmaram que o cérebro de uma pessoa com essa condição é parecido com quem sofre de TOC, que é aquele transtorno obsessivo compulsivo. E é como se a memória dela tivesse de fazer anotações diárias sobre tudo que está acontecendo. Infelizmente, até pelos baixos casos, a gente ainda não sabe muito bem como que isso funciona e nem o que fazer para poder parar de pensar tanto, né? Pesquisadores ainda falam que o único teste possível é você lembrar de deixar um like no vídeo do Nerd Show, entendeu? Porque se você não deixa, você vai lembrar daqui a 10 anos com muita culpa, sabe? Então é melhor resolver isso já enquanto você tá lembrando. E quando a gente fala dessas condições raras, a gente não precisa nem ir tão longe assim, tipo super memória ou não sentir dor. Até mesmo a cor dos olhos pode ser um negócio raro. Você já pensou nisso? O olho verde mesmo é tão raro que só 2% das pessoas do mundo tem essa cor de olho. Olho verde só é desperdício em gente feia, né? Porque também, nossa, tem 2 esmeraldas no olho. Pena que tá num quadro tão exótico assim. Cruel. Normalmente quem tem olhos verdes são os povos da Irlanda e da Escócia, ou os descendentes deles. Por exemplo, lá a taxa de olhos verdes ou azuis é de 86%. Se você chega lá com o olho castanho, você vai ser o forasteiro bonitão, misterioso, exótico, sabe? Mas só que tem mais cores de olhos ainda, olha só. Por exemplo, só 5% da população mundial tem os olhos da cor avelã, que é tipo aquele meio quase verde, sabe? Ou também o âmbar, que é aquela cor dos pratos Duralex, que é a sua botinha, né? Só que mais claro. Já os olhos cinza são mais comuns em pessoas lá da Rússia, né? Em países do norte da Europa. E na verdade, quem tem olhos cinzas foi meio que um pequeno detalhezinho que eles não viraram azuis. Era um pouquinho mais de colágeno nos olhos ali e pronto, né? Tava azul. E apesar de um olho cinza ser bonito e tal, né? Ele também é mais sensível à luz solar, o que faz essas pessoas terem que tomar um cuidado extra com o sol. Uma outra cor também bastante rara, e que na verdade não é nem bem uma cor, são os olhos pretos. Na verdade, não existe olho naturalmente preto, mas sim um castanho bem escuro, que dependendo da luz faz parecer que os olhos são pretos. E só 1% da população mundial tem os olhos dessa cor. A Bárbara tem olho preto, não tem, Bárbara? O seu olho é preto. É sim, Bárbara, você é especial. 1% da população é a Bárbara. Tudo sou eu nesse vídeo. Tudo eu. Só que tem também algumas doenças que podem deixar a pessoa com os olhos pretos, como é o caso da aniridia, que faz com que a pessoa não tenha a íris dos olhos, só a pupila mesmo. E daí fica parecendo que os olhos da pessoa são pretos, né? Outra cor que também só aparece nos olhos de 1% da população é o vermelho. É só as pessoas que estão possuídas pelo diabo. Mentira, tô brincando, tá? Pra que fosse isso? Essa cor, na verdade, é meio que uma falta de cor, que nem no olho verde.
verde, porque ela aparece quando a pessoa não tem a pigmentação nos olhos. Daí, quando a luz bate, ela está refletindo, na verdade, os vasos sanguíneos. Em geral, os olhos vermelhos são mais comuns em pessoas que são albinas, que são as pessoas que não têm pigmentação no corpo, né? E além dessas cores todas, você sabia que tem também uma tribo indígena lá da Indonésia que tem uma condição genética rara que faz que eles tenham os olhos azuis elétricos? Essa condição genética é chamada de síndrome de Waardenburg. E apesar de afetar apenas uma a cada 42 mil pessoas, é bem comum lá no povo indígena da ilha Buton. A ilha chama Buton mesmo, tá? É só uma ilha pequenininha, a ilha, assim, não. Mas isso faz com que as pessoas tenham esses olhos azuis elétricos, né? E às vezes pode até ter um olho só assim e o outro de uma outra cor qualquer, né? Só que apesar de ser bonito, é também bastante perigoso, porque essa doença pode causar diversos problemas e levar até mesmo à surdez. É um estranho negócio, é uma doideira, porque o trem no olho pode causar surdez. Mas é exatamente isso. Eu sei que vai ter gente que fala assim, Renata, você errou nessa parte da sua... É isso mesmo, tá? Eu conferi. Poderia trazer mais pessoas para ver esse pãozinho de queijo durante... Eu poderia, mas o YouTube não funciona assim. Nós precisamos de likes. Ai, seu YouTube, mas é complicado, viu? Eu já falei com eles assim, gente, deixa um like, que aí o seu YouTube aqui, ó, vai saber que vocês estão gostando do vídeo, entendeu? Aí ele vai para mais pessoas. Olha só que ia ser legal demais, né? Pois é, mas eles não deixam o like. Eu sei não vi. Todo mundo conhece aquele amigo que quando vocês saem juntos, ele não aguenta tomar uma dosezinha de pitu e já tá passando mal, né? Eu não conheço ninguém, porque meus amigos parecem russos. Não enverga, não tomba, é impressionante, né? Os X-Men. Mas imagina só como não seria bom se você tivesse um superpoder de resistir à ressaca no dia seguinte. E assim, é um superpoder mesmo, né? Tipo, que até os cientistas se assustam, pois foi exatamente isso que aconteceu com o Ozzy Osbourne, que é aquele roqueiro lá do Cheryl, Crazy Train, morcego, não. Esse cara. Shut! Quem é fã dele, ou pelo menos acompanhou a carreira dele, sabe que ele tinha fama de abusar um pouquinho da bebida alcoólica, né? E de umas outras coisinhas também, tipo morcegos. Holy shit. Aí o que rolou? Tinha um laboratório querendo mapear os genes de pessoas famosas. Aí viram o Ozzy lá e falam assim, não é possível que esse cara é humano, né? Bora estudar ele pra ver o que tá rolando. Descobriram que, tecnicamente, o Ozzy realmente é um mutante, porque os genes dele eram alterados e dão muita resistência contra o álcool. Mas também são eles que deixam ele muito dependente dessas drogas e álcool, né? O que me leva a pensar, será que os nossos genes mandam na gente? E pior que eles mandam mesmo, menino. Você acredita nisso? É mesmo, é? Olha só, você sabia que os povos da Dinamarca e da Holanda são os povos mais propensos a ter depressão, por exemplo? Porque os genes deles não produzem tanta serotonina assim, que é um hormônio tipo da felicidade, sabe? De se aproveitar as coisas. Outra coisa engraçada é que fazendo um scan do cérebro ali, em tempo real, os cientistas conseguem falar com 72% de certeza qual que é a sua posição política. O quê? Não acredito. É uma doideira, né? Por exemplo, os mais conservadores têm uma amígdala mais desenvolvida, que é responsável pela parte mais do medo, assim, de ser mais receoso, sabe? Isso tem explicação. E até a atração pelo tchaca-tchaca na muchaca, eles conseguem dizer. Inclusive, tem uma teoria forte de que gostar de pessoas do mesmo sexo é genético. E não é só o humano, não, tá? São 400 espécies catalogadas que isso acontece. Desde girafas até nas moscas. Gente, olha só como é que é a natureza, né? Aí tá, Renata pensou mais um pedaço, mas então por que isso serviria na natureza, né? Claro que a gente não tem 100% de certeza, mas existem algumas teorias, e uma delas é que é um controle populacional natural. Isso eu tenho certeza que você não imaginava, né? Bom, mas eu quero saber uma coisa, tem algum comportamento que você acha que pegou dos seus pais? Alguma mania que passou de geração? Conta aí para nós nos comentários que nós vamos investigar. E por fim, agora eu quero saber de você, quanto tempo você consegue segurar sua respiração debaixo d'água? Quanto? 15 segundos? Nossa senhora! Uma pessoa comum, menos a Bárbara, consegue ficar ali na média de 2 a 3 minutos sem respirar. Depois disso, o próprio cérebro já meio que simula um desmaio. Tipo, quando a minha conta vem no restaurante, só já tiveram essa vontade também, a Bárbara sempre faz e desmaia na hora. Isso é um mecanismo de defesa, que é pra você voltar a respirar no tranco, sabe? Agora, lá no Sudeste Asiático, na Malásia, é onde vivem os bajaus ou bahaus. Aí
no seu coração, né? E também são conhecidos como os nômades do mar. Os Bauhaus, né, vivem no mar há séculos e são gerações e gerações de mergulhadores. E justamente por isso eles conseguem ficar até 13 minutos debaixo d'água. Nossa, mas você tá doido, né? E 13 minutos debaixo d'água é muita coisa, né? Só que ainda tá longe do recorde mundial. O recorde mesmo é do mergulhador espanhol Alex Segura, que em 2016 conseguiu ficar por 24 minutos e 3,45 segundos sem respirar debaixo d'água. Para isso, ele usou a técnica da apneia, que é uma técnica que os mergulhadores usam para ficarem submersos sem fazer nenhum movimento, guardando bastante ar nos pulmões e assim conseguindo resistir por mais tempo. Ele não mexe porque a nossa respiração, na verdade, é celular. E quanto mais a gente mexe, mais a gente precisa de energia da célula, né? E a tal da mitocôndria lá que você estudou na escola fica trabalhando, entendeu? Mas mesmo assim, ainda é uma coisa de doido, né? Imagina só você ficar 24 minutos debaixo d'água. Dependendo de quem chega na sua casa, dá até uma vontadinha, né? Na época eu virei mergulhador, eu vou dar uma mergulhada lá, você fica aí com a visita. Bom, meus amigos, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo, porque tem muita curiosidade legal aqui, hein? E se você quer saber mais, você pode ver mais 2 vídeos super crocantes caramelizados que estão aqui do lado, tá? Bom, eu vou ficando por aqui, mas toda semana eu volto com mais um vídeo quentinho, fresquinho, crocante pra vocês. Então, adeus!